Meu nome é Eta. Vou contar uma história trágica de quando eu tinha 12 anos. Nos mudamos para o outro lado da cidade quando eu estava no ensino fundamental, saindo de um apartamento para uma casa maior, com um quintal e o mais importante, com espaço e oportunidade para transformá-la em um lar. Eu me lembro bem de como foi. 2 semanas de mudança e caos, algo que eu senti, mesmo sendo apenas uma criança. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ligações intermináveis, documentos sendo lidos e relidos para garantir que estavam corretos, ajustes de horários para alinhar tudo. Mamãe chorou mais de uma vez, honestamente, papai também. Então, chegou o grande dia, a grande mudança, com todos os carregadores, e finalmente, tudo acabou. Eu lembro que saímos para um rodízio para comemorar nossa mudança naquela noite, mas tanto mamãe quanto papai pareciam tão perdidos, como se estivessem ali, mas ao mesmo tempo não estivessem. Se eu fosse mais velho e mais esperto, teria dito que as luzes estavam acesas, mas ninguém estava em casa. Naquele momento, só ofereci a eles um pedaço de carne e um pouco do molho especial, e eles me olharam, depois um para o outro, e riram. Eu lembro da mamãe. Ela era tão bonita, cabelos ondulados e loiros, tão longos que tocavam sua cintura. Pequena, baixa, magra, mas, pelas minhas memórias e pelas fotos que tenho, ela não parecia frágil como uma criança. Na verdade, nem um pouco. Lembro que, muitas vezes, as pessoas achavam que ela era minha irmã, e ela adorava isso. Se inclinava, endireitava as costas, se destacando para que todos vissem. Sorria grande, fazia uma careta e piscava antes de dizer que era minha mãe. Ela era uma mãe incrível, tão bonita. Era verão. Então papai estava trabalhando muito, horas longas, às vezes longe de casa. Os dias pareciam intermináveis, e muitas vezes ele não chegava antes do pôr do sol. Ele estava sempre cansado, exausto demais para brincar, exausto até mesmo para descansar, se isso faz sentido, sempre com o trabalho na cabeça, sem tempo para metade dos projetos que prometera à mamãe. E foi isso que levou ao que aconteceu. Foi isso que causou tudo. Papai estaria fora o dia inteiro. Acordaria às 5 e voltaria quando desse. Eu lembro de tê-lo ouvido se despedir de mamãe com um beijo. E então, logo depois, mamãe já estava de pé, cheia de energia. Ela me acordou cedo, e fomos à loja de materiais de construção comprar a serra. Eu lembro, na foto da caixa, ela parecia mais uma arma do que uma ferramenta. A embalagem era enorme. Eu não conseguia movê-la e mamãe também não. Foi necessário um homem gentil da loja para colocá-la no carrinho e depois na van. Como conseguimos tirá-la e montá-la? Eu nem sei, mas o que eu lembro é que se parecia intimidadora na caixa. Montada, parecia mortal. A lâmina era tão afiada, como uma centena de pequenas facas de cozinha. E quando mamãe me explicou como funcionava, quando a testou e fez aquele som agudo seguido de um rugido estrondoso, eu corri, como se fosse uma criatura viva prestes a me devorar. Mesmo depois que parou, parecia que sua boca estava aberta, chamando por mim. Mamãe riu e apenas disse para eu tomar cuidado, ficar quieto, não falar, não distraí-la, nem me mexer. É segura, ela disse, se você for cuidadoso e respeitoso. Precisamos terminar isso para o papai. Então fique quieto, não se mova, não faça barulho, e tudo ficará bem. Mas se comecei a perguntar, não, bobinho, seja um bom menino, fique quieto, não se mova, não faça barulho, tudo ficará bem. Então eu fui um bom menino, fiquei quieto, não me move, não fiz nenhum som enquanto mamãe manipulava a serra. Aquelas centenas de lâminas afiadas, eu não conseguia mais vê-las. Giravam tão rápido que pareciam um disco sólido. A lâmina era tão afiada que devorava a madeira como se fosse papel. E eu via mamãe sorrindo e apertando os olhos, com o cabelo loiro sendo jogado pelo vento. Ela parecia uma guerreira, uma deusa, linda, poderosa e destemida. E então o vento mudou. O cabelo loiro da mamãe se moveu e se torceu, como se tivesse sido chamado pela lâmina. No começo, nada aconteceu. Acho que os dentes da serra cortaram os primeiros fios como uma tesoura. Mas então houve mais, muito mais. O cabelo ficou preso na lâmina e foi puxado para dentro da máquina. Mamãe tentou se soltar, mas a força da serra era implacável. Pequena como era, foi arrastada para a frente, e o rugido que antes me aterrorizava encontrou uma nova vítima. Ela tentou segurar-se com os braços, mas não foi suficiente. A lâmina cortou da testa ao nariz,
descendo até a boca, abrindo-a de forma grotesca, um vermelho intenso e brilhante. O corte continuou até sua mandíbula, seu crânio, seu cérebro quase a dividindo ao meio, mas alguma parte dela ainda estava viva. Alguma parte dela agarrou a lâmina, até que os dentes de metal comeram seus dedos também. Então, a serra puxou, e puxou, e puxou e continuou a cortar. Ela foi despedaçada diante dos meus olhos. E como um bom menino, eu fiquei quieto, não me move, não fiz um único som enquanto a serra devorava minha própria mãe. Eu não lembro muito bem do que aconteceu depois. Os dias e meses seguintes se tornaram um borrão. O que sei é que, quando papai me encontrou, eu ainda estava lá, aterrorizado, imóvel. Disseram que eu estava em choque. Me perguntaram o que aconteceu, e eu devo ter contado a verdade, ou quase toda a verdade. Mas papai nunca acreditou em mim, não de verdade. Acho que ele já sabia, naquele momento, que eu era um pouco diferente, que, quando mamãe me disse para ficar quieto e não me mexer, eu levei isso a sério, sério demais. Hoje, 10 anos depois, ainda me pergunto, e se eu tivesse desobedecido? E se eu tivesse gritado? E se eu tivesse me movido? E se eu tivesse corrido até a tomada e puxado o fio da máquina? Talvez mamãe ainda estivesse viva. Talvez eu não tivesse que viver com o sussurro da lâmina quando em meus pesadelos